desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Galatas, capítulo 6, item 17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Galatas podem ser mais extensas. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de suas atividades na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nolo apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou-se um traço novo de uma conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, os discípulos podem encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando o término de cada dia passa em revista as pequenas experiências que partilhaste da estrada vulgar, observas os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e meditar na página que foi tão linda, que nos falou das marcas do Cristo, esse sofrimento todo, os exemplos que Ele nos deixou, nos deixa até hoje. Senhor Jesus, bondoso amigo, estamos agradecidos, Senhor, por mais esse momento de estarmos aqui nesta casa para aprendermos um pouco mais. Os teus exemplos, as tuas marcas fiquem gravadas em nossos pensamentos, em nossos corações. Assim, Senhor, que todos que adentrarem esta casa nesta noite, encarnados e desencarnados, possam sair melhores, mais reconfortados, mais fortalecidos. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje o assunto a ser estudado, é no quadro, é o Livro dos Espíritos, questões 582 a 592, perdão, a 600, é os animais e o homem. O nosso palestrante é o Luiz Maurício, ele é da Casa Espírita Nair Cruz. Por favor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós retornamos aqui com muita alegria. Já tem algum tempo, inclusive, que a gente não retorna. Trago um abraço dos nossos irmãos lá de Itaboraí. Nossa casa fica ali em Manilha, acredito que vocês conheçam, aquele lugar ali bem conturbado, que quase ninguém gosta de passar, assim, que geralmente ali tem engarrafamento, assim. Quando lembro de Manilha, lembro de engarrafamento, que ali é uma rotatória complicada, aonde você vai, alguns estão indo para, poucos, estão indo para Itaboraí, a maior parte indo para a região dos lagos, e alguns pegando ali o acesso à esquerda, que vai para Magel, então
para a região serrana, né? Então a nossa casa fica registrada exatamente ali naquele espaço, né? Estamos ali fazendo o nosso trabalho, contribuindo com o movimento espírita, né? E aí sempre que possível a gente está aqui, quando tem a oportunidade, né? Que recebe o convite dos amigos, né? Para a gente poder falar, refletir sobre o Espiritismo, né? Sobre a doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos, ele é, sem sombra de dúvida, a obra principal, né? Da doutrina espírita. E ele é o nosso principal referencial, né? A gente sabe que são as obras básicas, são 5 obras, né? Mas as obras que foram publicadas após o início do Espiritismo com a publicação do Livro dos Espíritos são desdobramentos dessa obra, o Livro dos Espíritos. Se vocês analisarem a estrutura didática do Livro dos Espíritos, vocês vão perceber isso, né? Quando Allan Kardec está tratando das leis morais, o desdobramento dali é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele está falando da parte final, ele está falando do porvir, você vê nitidamente ali a questão do livro do céu e inferno. A primeira parte, que é a parte mais, digamos assim, da ciência espírita, né, que trata do espírito, que trata inclusive dessa própria questão, né, dos 3 reinos. Os animais e o homem é o item que está dentro de uma parte maior que fala, que trata dos 3 reinos, né? Que é algo que inclusive gera algumas controvérsias, né? Alguns entendimentos às vezes divergentes no próprio movimento espírita, principalmente no que tange a questão dessa relação do homem e dos animais, né? Obviamente pela questão do consumo de carne, né? Isso é sempre uma celeuma, né? Na doutrina espírita. A gente sempre tem muita dificuldade, inclusive alguns irmãos entram em contendas, né? Por conta dessa questão. Mas o Livro dos Espíritos, ele traz referências para a gente importantes, né? Então, nesse item, que trata dos animais e o homem, que não vai até só a questão 600, né? Tem mais algumas questões à frente, tem a 604, a 605, e depois tem o item, né? Que aí seria o 3º reino, que trata dos homens, né? Da humanidade, o reino nominal. Nessas questões, né, basicamente 8 questões, Allan Kardec ele vai tratar de objetivos muito específicos, né? Primeiro, no que trata da origem e o entendimento da questão dos animais, né? Se os animais têm alma, se não têm, quando desencarnam, para onde vão, todas essas relações que envolvem os animais, né? E no objetivo seguinte é a relação dos homens com os animais, né? Por que os animais existem no mundo? Qual é o sentido? É apenas para poder servir de alimentação para os homens? A gente sabe que não, né? A relação do homem com os animais são diversas. E aí isso vai sendo explorado ao longo do tempo, né? É lógico que essas questões elas não vão dar conta de tudo, né? A gente poderia formular outras, mas aí você tem inclusive outros textos que vão continuar tratando dessa questão, né? A própria Revista Espírita, por exemplo, é um material pouco estudado, né, pelos espíritas e que é o grande laboratório de Allan Kardec. É lógico que a gente vai perceber uma repetição muito grande, às vezes, de determinadas questões, porque Allan Kardec vai desdobrando na Revista Espírita muito daquilo que foi destacado nas 5 obras, né? Principalmente. Então, muitos textos que estão no Evangelho, a gente encontra lá na Revista Espírita, que estão na Gênesis, a gente encontra na Revista Espírita e assim sucessivamente, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, né? Então, a Revista Espírita funcionou durante quase, sobre a direção de Allan Kardec, por quase 10 anos. Uma revista mensal, né? Então, regularmente sendo publicada textos aonde, noticiando, inclusive, a movimentação dos espíritas durante aquele período. Então, é um material riquíssimo, né? Então, ali, por exemplo, nessa questão dos animais, mais adiante a gente retoma, Allan Kardec faz uma pergunta sobre a questão de como seriam os animais em mundos superiores.
né? Se não me falha a memória, a Revista Espírita de 1858, então. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então, olha ele retomando uma questão, né, que não tinha sido ali explorada no Livro dos Espíritos. É ele fazendo essa pergunta para os espíritos superiores, né? Em mundos superiores, como é que é a relação dos homens com os animais? Os animais seriam mais evoluídos, né? Como é que o animal fala, né? Por exemplo, o animal escreve, ele vai para a escola, né? Como é que são esses animais nesses mundos, né? Então eles lá vão dizendo, né? Vão falando que obviamente é diferente, porque é um mundo superior. Então não a relação dos homens com os animais, ela se dá de forma diferente, mas ainda, apesar disso, né? O princípio inteligente ele vai ser algo presente nos homens e não presente nos animais, tá? Mas aí a gente vai desdobrando, tá? Então, eu acho que é importante a gente fazer essa contextualização para entender que esse item está dentro de um outro maior que trata dos três reinos, tá? E aí a gente, inclusive, tem obras interessantes que vão nos ajudar contribuindo, né, para essa questão dessa relação do homem, dessa questão do entendimento da inteligência, do entendimento do instinto, do princípio inteligente, que é algo que sempre nos causa dúvidas, né? Então, uma coisa importante que a gente entenda, né? O princípio inteligente que vai se individualizar no homem, ele não começa no homem. Então, isso é importante, tá? Ele é individualizado no homem, mas ele começa lá nesses seres os mais simples possíveis, né? Por isso que o Emmanuel vai dizer que é lá da ameba, né, da pedra ao arcanjo, né? E aí eu trouxe uma frase aqui do André Luiz, né, que está lá no livro Evolução em Dois Mundos, que alguns de vocês conhecem. Aí ele vai dizer o seguinte: no reino mineral, olha como é que ele usa, né? Olha o uso do verbo, né? No reino mineral adquirimos a atração. No reino vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. E no reino nominal, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Então, cada um desses reinos, você tem um desenvolvimento dessas percepções, que vão se desenvolvendo ao longo desses estágios. Então, são estágios, são etapas, né? São etapas. Então, é por isso que o princípio que está emanado nos animais é completamente diferente dos vegetais. Como é completamente diferente nos minerais. Então, esse princípio ele vai estagiando nesses reinos, até ele chegar a um determinado momento que ele vai se individualizar e ali você tem o desenvolvimento do princípio inteligente, onde você tem um pensamento contínuo e onde você tem um desenvolvimento da razão. Algo que a gente vê nitidamente que não é presente nos animais. Ainda que a gente perceba em algumas espécies, né, muito específicas, um desenvolvimento de algumas percepções que a gente não percebe em outros animais. Isso é muito patente, né? Principalmente a gente percebe isso naqueles animais que estão muito perto de nós, né, que foram domesticados, que é no caso os cães e os gatos, né? A gente percebe isso. Percepções muito específicas, né, que a gente não vê, por exemplo, nas aves. Talvez também esteja, né, numa porção menor, também presente nessas espécies. Mas como a gente não tem esse convívio mais próximo, mais direto, a gente não tem essas percepções, né? Então, ele continua dizendo, né, diz ainda, nas linhas da civilização, o reflexo precede o instinto, este a atividade refletida, esta a inteligência e esta, por sua vez, a razão. E, finalmente, esta a responsabilidade, né? O desenvolvimento da razão ele também foi acontecendo ao longo do desenvolvimento da raça humana. A razão não é um elemento presente nessas primeiras espécies de homens que habitaram a Terra. Isso é uma coisa óbvia, né? O que dominava nesses primeiros núcleos populacionais que habitaram a Terra
Qual era a condição mais proeminente nesses seres, nesses primeiros encarnados? O instinto, a manutenção da vida, né? Não era só, era muito dominado pelo instinto, porque ali a inteligência já estava desenvolvida. Não tão desenvolvida como foi acontecendo ao longo do tempo, mas tanto ela estava desenvolvida que foi criando subterfúgios, instrumentos, meios de ir se desenvolvendo. E aí tem o descobrimento do fogo, né? O descobrimento da agricultura, a domesticação de animais, o entendimento de que esses núcleos urbanos, para que eles pudessem ter, né? Para que se pudessem tornar sedentários, eles tinham que estar próximos a rios. E a gente sabe isso, né? A gente vai lembrar aí dos nossos, dos tempos que a gente esteve lá nos bancos escolares estudando história, né? Ciências, por exemplo, essas disciplinas que vão tratar, né, do início da civilização humana. A gente sempre tem um rio muito famoso, né? Nessas civilizações antigas. O Egito Antigo, o Rio Nilo, né? A dádiva, né? A dádiva, o Rio Nilo era como se fosse uma dádiva para aquela população, para os egípcios, né? Tanto é que ele tinha uma condição de própria divindade. Tal era a importância para a manutenção da vida do surgimento daquela civilização. Naquela região da Mesopotâmia, né, que a gente chama da crescente fértil, você tem o rio Tigres, Eufrates. Para os hebreus, né, que também é uma população da antiguidade importante, que depois a gente vai chamar de judeus, né, a população hebraica, você tem o rio Jordão, por exemplo. Então, eles vão se construir próximos ao quê? Próximo a esse recurso hídrico, porque ele é fundamental para o desenvolvimento da vida. Então, isso é uma percepção de quê? Não é uma percepção de instinto, puramente. Percepção de inteligência. A própria questão da domesticação de animais, como é que foi importante? Não só para o consumo, para a alimentação, para a questão da proteína, mas para o arado, o desenvolvimento da agricultura, para que você possa usar o animal como força motriz, né, para as atividades, para o crescimento daquelas cidades, daquelas civilizações. Então o homem precisou dominar, né, esses recursos mais básicos da natureza para que ele pudesse se desenvolver. Então, olha aí o processo evolutivo. O processo evolutivo, seja desse princípio que está, né, presente nesses seres, nesses reinos, mas também do próprio homem na sua relação com a natureza, né? Isso aí é importante, né? Então, o homem, né, tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, ele domina todas as outras classes, por uma inteligência especial e limitada que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Desde esses povos mais antigos, a gente percebe que a relação do homem com a divindade é algo sempre muito presente. Por quê? Porque a gente sabe que isso é algo que já vem, né, de forma intrínseca a nós. A gente já nasce com essa percepção, com essa necessidade. Só que nesses povos mais antigos eles aconteceram de formas variadas, né? Não é à toa que o povo hebreu ele se destaca nesse sentido, né? Que diferente dessas outras civilizações, ele tem uma percepção totalmente diferente dessa relação com Deus. Ainda que seja um Deus que se aproxima muito desses deuses, né? Que é um Deus punitivo, vingativo, machista, que só fala com o homem, né? Ou seja, apresentando características hominais, né? Antropomórficas, como dizem, né? Como diz a ciência. Ainda que seja um Deus único, né? Mas é algo importante. Inclusive quando a gente estuda o Evangelho lá no capítulo 1, né? Então os hebreus, nesse sentido, eles têm algo que se distancia desses outros povos, mas que apresenta essas características que se distanciam muito desse Deus que vai ser apresentado, por exemplo, por Jesus, né? A vida de Jesus, ele traz uma outra percepção sobre a divindade, totalmente diferente. Onde o próprio evangelista João vai dizer que Deus é amor, né? Deus é amor. Então, se Deus é amor, ele não pune.
ele não condena eternamente, né? Lembrando aí as penas eternas, né? E a gente sabe como espírita que um dos maiores exemplos da misericórdia divina é a reencarnação. A reencarnação, sem sombra de dúvida, é o maior exemplo da bondade, da misericórdia divina sobre nós. Porque mesmo, né, sendo o Pai amoroso, sendo o exemplo desse Deus e amor, como Jesus coloca, diferente desse Deus que é apresentado lá nessas antigas escrituras, né, ele nos dá infinitamente oportunidades que a gente possa, de alguma forma, retomar aquilo que a gente fez de equivocado. É lógico, né, que a gente sabe que tem as necessidades por conta do esgotamento dessas possibilidades que a gente vai, ao longo do tempo, né, malbaratando essas oportunidades. Isso acontece porque a gente vai tendo oportunidades, sequencialmente a gente vai mal aproveitando. Então chega uma hora que essas oportunidades continuam sendo dadas, mas cada vez mais ela vem numa situação de dificuldade para a criatura, né, para o espírito, aonde ele vai ter que enfrentar necessidades para que ele possa crescer, porque a gente sabe que a dor, né, ela tem uma característica muito importante, né? Vocês sabem qual é, né? É a característica importante da dor, né, que é uma questão pedagógica importante, que é nos impulsionar para frente. Qualquer indivíduo, né, quando ele experimenta, né, essa situação, ele, de alguma forma, em algum momento, ele olha para a existência de forma diferente. Não é à toa que as percepções sobre o mundo acabam sendo o quê? Alteradas. Tem pessoas que vivem, né, de uma forma automática, num automatismo tão grande que não conseguem nem olhar a própria natureza. Tal é a relação mecânica em que vive ao longo da sua vida, né? Trabalha, come e dorme. Mas quando enfrenta dificuldades, dores, ele passa, em muitos momentos, a ter uma relação diferente com a própria natureza. Uma percepção diferente. Então a dor, ela é pedagógica. Ela nos ajuda muito nesse sentido. Ela nos faz com que ela nos promove. Agora é lógico que ela não é um determinismo para as criaturas como possibilidade de crescimento. Porque senão a gente vai achar, né, que a gente só vai evoluir se a gente sofrer. Não é assim. De maneira nenhuma. Só que, né, como diz o próprio Jesus, dado a dureza dos nossos corações, a gente acaba tendo que, né, ter esse recurso. É por isso que o espírita é visto como doido, né, por alguns irmãos de outras doutrinas, né? Porque o companheiro escuta a gente falando isso, e ele não entende o processo, a mecânica do que a gente do que está inserido essa questão, realmente vai achar que o espírito é perturbado, né? Doidinho. Porque acha que para poder evoluir tem que sofrer, e não é assim, né? A gente tem que entender a dor nesse processo pedagógico. Aí sim, aí a gente entende o sentido, né? Como diz lá a nossa irmã, lá de Niterói, né? A cantora espírita, Ana Cláudia Bittencourt, né? Ela não diz que a dor é uma irmã? Ela fala isso na música, né? Que se você chegar, vou aceitar você no espinho ou na flor, né? Então a dor como uma irmã. Então quando a gente entende esse processo, inclusive, o nosso entendimento muda. A nossa percepção muda quando a gente fica doente, quando a gente enfrenta uma dificuldade muito grande. A gente vai sofrer, a gente vai sentir? Claro que a gente vai, né? Nós estamos na matéria, nós temos relações de afetividade com várias pessoas, principalmente aquela parentela. Então quando a gente percebe, né, que isso vai ser abreviado, que isso tem possibilidade de ser abreviado, isso causa pra gente o quê? Sofrimento, né? Dor. Mas pelo entendimento espírita, isso ganha um outro colorido, né? Isso ganha um outro sentido. Então é por isso que o espiritismo ele é tão extraordinário, né? Ele é extraordinário em vários sentidos.
Mas nessa questão específica, na relação do indivíduo com a dor, é muito interessante. Inclusive, até mesmo na questão da relação dos animais e do homem. Porque os animais também passam por necessidades e situações. E às vezes a gente não entende, né? Porque se o animal não tem algo a espiar, por que ele passa por sofrimento e situações? Porque o animal tem um tumor. Já viram? Ou não? O animal tem tumores, faz tratamento, quimioterapia. Tem pessoas, inclusive, que têm projetos nesse sentido. Não sei se vocês já viram, já tiveram informações, né? Projeto, ONGs ligadas a ajudar a prover, né, de tratamentos animais que às vezes padecem por essas situações. Animais que são recolhidos nas ruas, né? Que muitas vezes são, na maioria das vezes, abandonados pelos seus donos, né? Porque o animal já não está, né? Principalmente quando chega a uma determinada idade, né? Ele é desprezado, descartado, como se fosse um produto velho que não tem mais serventia para a gente, né? Como a gente faz, né? Quando um sapato que ele está gasto, que ele não serve mais, a gente despeja, né? Joga fora, descarta. E da mesma forma é feito com os animais, né? Porque é uma relação muito difícil, né? Ainda. Mas a gente tem avançado, né? Graças a Deus. Então, sem sombra de dúvida, o homem é um ser à parte, né? Desses reinos, por conta dessa questão do princípio inteligente presente nele. No caso dos animais, é o princípio inteligente em desenvolvimento, aonde tem as suas relações no mundo totalmente dominado ainda pelo instinto. Mas a gente percebe ações, lampejos de inteligência, principalmente nos cães. Não só nos cães, em outras espécies também. Isso é muito particular, né? Então, a gente pode chamar, né, que os animais eles têm uma espécie de algumas espécies principalmente, uma inteligência instintiva, né? Como se fosse uma inteligência ainda muito movida pelo instinto, né? E aí eu fiz aqui um textinho, né? Os animais constituídos de matéria inerte, dotados de vitalidade, têm uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. E é interessante que quando os animais, ao desencarnar, o que acontece com eles? Está lá, na questão, entre a questão QS 92 e a 600. O que acontece com os animais quando eles desencarnam? Diferente de nós, eles reencarnam de uma forma muito rápida, né? No Livro dos Espíritos vai dizer que quase que automaticamente. Por quê? Porque determinadas espécies, em determinadas situações, podem ser utilizadas, inclusive no mundo espiritual, para determinadas situações. A gente, como assim? Quem aqui já leu o livro Nosso Lar? Levanta a mão, por favor. Quem já viu o filme? Beleza. Tem que ler o livro também, tá? O filme é uma adaptação do livro, né? Então, o filme não dá, eu diria que é 1/10 do livro. Então, no livro Nosso Lar, a gente tem o registro da presença de animais na colônia espiritual Nosso Lar. E a gente percebe, né? De onde vêm esses animais? Como é que esses animais estão sendo utilizados ali naquele espaço? Lembrando que o Nosso Lar é uma colônia espiritual que está situada onde? No umbral, né? Porque todo mundo quer ir para o Nosso Lar, né? O pessoal falando isso, né? Todo mundo quer ir para o Nosso Lar, né? É lógico que ir para o Nosso Lar é digamos assim, é um prêmio, né? Que ali é uma colônia espiritual, aonde aqueles espíritos que ali habitam, eles têm um compromisso. O compromisso de pensar no bem e de praticar o bem. Por isso que aquela esfera, aquela psicosfera é mantida, porque é o compromisso daqueles espíritos. O pensamento daqueles habitantes que ali estão residindo naquele espaço é que fazem com que aquela colônia se mantenha daquele jeito que a gente viu
que é narrado lá na obra Nosso Lar. Tanto é que o André Luiz, ele passa aquele estágio, né, depurativo lá, por aquelas zonas que ele vai, né, conceituar de umbral, e aí isso ganha, né, no movimento espírita uma ideia de inferno, né? Porque o espírito tem inferno, né? O espiritismo tem inferno. O inferno é o umbral, né? A gente acabou, né, de alguma forma, transplantando essas ideias, né, atávicas do cristianismo para o espiritismo, tendo uma ideia de que o nosso lar é o céu e o umbral, desculpa, é o inferno. Então, o umbral a gente pode chamar de umbrais, a gente pode falar no plural, né? São zonas, são locais, né, onde você tem um agrupamento, a reunião de espíritos que estão ali, né, refletindo, reverberando, né, as suas dificuldades mentais. Então ali vão se agrupando, né, núcleos de espíritos, geralmente ligados por afinidades, por dificuldades, né, N dificuldades, que aqui insistiram, né, durante longo período na sua última encarnação e ao desencarnar são conectados a essa situação. Local de dificuldade, local de sofrimento, muito sofrimento, de desconhecimento, de falta de entendimento da continuidade da vida. Então o nosso irmão André Luiz, durante um tempo, ele vai estagiar, né, nessa região. E aí ele dá lá pra gente um tempo, né? A percepção dele ali é que ele teria ficado ali por volta de 8 ou 9 anos, né? Alguma coisa nesse sentido. Que isso aí é muito interessante, né? Diga de passagem. Porque o espírito, ao desencarnar, ele perde a percepção de tempo e espaço. E principalmente quando você está numa situação igual àquela, onde você não tem o nascimento do sol. Você tem só um ambiente movido por trevas, escuridão. Então a percepção do espaço, inclusive ele fala isso, né? Que ele já tinha perdido a percepção de espaço e tempo. Por que espaço? Porque você caminha numa direção que você nunca chega e não sabe para onde está indo. Então automaticamente, né, a nossa percepção geográfica aqui a gente sabe, né, muito bem onde está situado geograficamente. Nem todos sabem, né? Infelizmente, né? Tem muitas pessoas aqui em São Gonçalo mesmo que não tem uma noção de espaço geográfico. Porque estudaram pouco, né? Porque vive nesse automatismo também, pouca relação com o conhecimento e com aquilo que está acontecendo no mundo, então não tem essas percepções. Mas se largar a gente num lugar árido, muito parecido, né? Sem muitas diferenças em termos de geografia, e se a gente for caminhando ali, sem rumo, sem direção, sem qualquer tipo de instrumento que nos dê alguma referência de espaço, de local, o que vai acontecer com a gente? Em determinado momento. A gente vai estar completamente o quê? Perdido. Sem noção. É natural isso acontecer. E no mundo espiritual, né, a passagem do tempo ela se dá de forma diferente. Porque aqui a nossa passagem de tempo ela é referenciada principalmente pela natureza. Exatamente. O nascimento a noite, o dia, o movimento da Terra, né, de rotação do seu próprio eixo. Ora está de dia, ora está à noite. Não é à toa que aquele país que está do outro lado do planeta, como por exemplo o caso do Japão, um fuso horário totalmente inverso do nosso. Né? Por exemplo, agora, 6h30, lá está amanhecendo. Né? Está amanhecendo. Eles estão começando o dia, já se preparando para trabalhar. Enquanto aqui a gente está aqui, né? Buscando o pão espiritual aqui na casa espírita, daqui a pouco a gente retorna para casa, faz a nossa alimentação e vai descansar, se preparar para o outro dia. Então, a percepção de tempo no próprio mundo material se dá de forma diferente, né? Mas de uma forma
digamos assim, muito próxima, né? Sem muita diferença. Mas no mundo espiritual é diferente. Então ele vai dizer que passou por 9 anos durante aquele período. A partir do momento que ele conseguiu entender de forma plena a sua situação, que ele se conectou com Deus de forma verdadeira, real, muito parecido com aquela situação da parábola do filho pródigo. Vocês lembram? A parábola do filho pródigo? O filho, né, que recebe parte da herança, que vai para as terras longínquas, que se afasta do seu pai e do Senhor. Em determinado momento, gasta tudo. Aquela região está passando por uma dificuldade muito grande. Ele consegue um emprego dando ração para porcos. Jesus é muito criterioso e cuidadoso na escolha dos elementos. Porque ele está falando de um judeu que está cuidando de porco, que é um animal imundo para os próprios judeus. Então ele chega a dizer que ele sentia inveja do próprio porco, porque o porco se alimentava melhor do que ele mesmo. E aí ele resolve voltar para casa. Mas quando ele resolve, ele faz esse movimento extremamente importante. Movimento esse que em algum momento nas nossas vidas nós fizemos, principalmente quando estivemos no mundo espiritual, nas nossas dificuldades. É o momento que Jesus vai dizer que ele caiu em si. Vocês lembram disso? Ele cai em si. Quando ele cai em si, ele volta. Inclusive, ele vai dizer para o pai que aceite ele como empregado, porque ele já não era digno de ser chamado seu filho. Não é isso que ele vai dizer? A mesma coisa acontece com André Luiz. Ele cai em si. Quando ele cai em si, o que aparece do lado dele? O mentor espiritual, Clarencio, não é isso? Clarencio apareceu naquele momento que André Luiz despertou, caiu em si. Ele já estava ali há muito tempo, né? Ele já estava ali. Porque esses espíritos, eles fazem excursões a todo tempo nessas regiões. Aqueles espíritos que caíram em si, que já estão no momento de ser resgatados, lembra da rede magnética que é tratado lá no livro Nosso Lar? Lembram disso? Que os espíritos atiram essa rede magnética e que apenas alguns conseguem segurar? Conseguem segurar por quê? Não tem uma relação de poder e de benefício no mundo espiritual. É diferente. Não adianta. O indivíduo não tem que ter doutorado para conseguir segurar nessa rede, né? Ou então é uma indicação política. Não é isso. É relação de merecimento. Quando a gente chega ao mundo espiritual, essas relações, estamos falando das relações com a espiritualidade maior. Com a espiritualidade, com os irmãos inferiores, com os irmãos menos esclarecidos, essas relações de poder se continuam, se perpetuam, que aqui aconteciam no mundo. Mas na relação com os espíritos superiores se dá de forma diferente. Totalmente diferente. Né? O QI não funciona mais. O título acadêmico não funciona mais. A relação vai se dar por merecimento. É assim que vai acontecer. Exclusivamente por isso. Por isso que eles jogam a rede, somente alguns vêm. E aí chegou o momento de André Luiz. Quando ele chega ao nosso lar, ele já está com o seu pensamento já em condições de despertamento para que ele pudesse integrar aquele local ali. E a gente vê ali, inclusive, o relato de presença de animais. Como é que pode isso? Então, os animais, eles reencarnam automaticamente ou não? Olha como é que o relativo ele pode vir a acontecer dependendo das situações. Na maior parte das espécies, ele vai acontecer de uma forma automática. E aí uma questão importante. Os animais têm individualidade. Não esqueçam disso. Isso é uma questão importante para a doutrina espírita. Porque quando você vai para um terreno de outras religiões, você tem outros entendimentos sobre essa questão. Como, por exemplo, o animal, ele desencarnando, ele indo para um todo, né? Como se fosse uma alma, grupo, seja lá o que for, que alguns vão dizer. O livro dos Espíritos é categórico nesse sentido. O animal mantém a sua individualidade.
Mas essa ideia de uma existência, uma ideia de eu, de consciência, ele ainda não tem. Ele vai ter quando ele estiver num estágio, quando esse princípio, que emana ali nessa individualidade, que reencarna e desencarna como animais, quando ele estiver numa condição de ele passar para um estágio e aí ele começar na condição de espírito. Kardec, ele chega a perguntar sobre a questão se a gente pode denominar de alma, se os animais teriam alma, né? E alguns amigos vão dizer que isso é controverso, mas o livro dos Espíritos é muito claro nesse sentido, né? Só um minutinho, deixa eu só me localizar aqui. Olha lá, vamos lá. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Concordam? Isso é, né? Haverá neles algum princípio independente da matéria? Kardec ele não usa os conceitos, né? Ele está deixando os espíritos usar, né? Existe algum princípio? Os animais morreram, acabou tudo? Não tem nada que emana ali aquele corpo, né? Aquele corpo físico, seja lá da espécie que for, na categoria de animais, né? Estamos dizendo. Há e que sobrevive o corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Então, já que os espíritos confirmaram que existe um princípio presente nesse corpo e que sobrevive após a morte, o desencarne, então o que é isso? Qual o conceito que a gente pode dar? E aí ele chama de alma, né? E é o que os espíritos vão dizer. É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. E aí é um dado extremamente interessante que eles vão dizer para a gente agora, né? Há entre a alma dos animais e do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e a de Deus. Vocês têm noção o que esse princípio presente nos animais, o que ele ainda vai ter que estagiar para ele chegar até uma condição de ser individualizado e a presença ali de um princípio inteligente para que ele possa estar presente num corpo hominal? Os espíritos são categóricos. E a gente vai escutar algumas pessoas dizerem assim, né? Deixa eu perguntar para vocês, qual é o melhor amigo do homem? Alguém pode me responder? Essa é típica. Ah, vocês vão responder? Isso é tão comum. Pensa no senso comum, né? O que o senso comum diz, então? Vocês não ficar envergonhados, não. O que o senso comum diz? O melhor amigo do homem é o cão. Pra mim É verdade isso? Não, pra mim é o gato. É o gato? Mas o gato também é muito... Não, principalmente depois de um dia de trabalho, né? Tem gente que existe um certo estigma contra os gatos, já repararam? Os gatinhos sofrem, tem gente que persegue, bota veneno, né? Acha que o gato ele é preso à residência, não é preso às pessoas. É uma ignorância muito grande, né? Meu gato lá, eu adoro ele. Ele é um barato. Toda vez que eu chego do trabalho, ele vem pra cima de mim, para na ponta da cama. E pode reparar, o gato não gosta que passe o dedo no nariz dele, né, no focinho, né? Ele se incomoda muito. E ele para na ponta da cama e bota assim o focinho, eu venho com a ponta do nariz e toco na dele. Ele é um gato assim extremamente interessante. A minha filha, o gato, inicialmente, né, ele veio como propriedade dela. Mas ela fica chateada porque ele tem uma relação muito mais próxima comigo, né? Porque o animal ele escolhe, né? Ele se afeiçoa ao indivíduo da casa. E o gato isso é muito específico. Mas o gato ele tem uma relação muito diferente em torno de afetividade com o cachorro, né? O cachorro, quando você chega do trabalho, ele pula em cima de você, ele quer afeto, ele quer carinho, ele quer que você abrace, que você pegue. O gato não, o gato é diferente, né? O gato você chega, ele vem perto de você, faz um carinho, e aí tudo bem, legal.
Você bota a camisa, você bota a comida e ele vai embora. Né? Você botou comida e resolveu o problema. Né? Então, esses animais que foram domesticados, né, ao longo do tempo, eles foram criando laços muito presentes com a gente. Mas os espíritos estão claros. Né? Independente só do gato e do cachorro, porque no Brasil, inclusive o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de gatos em residência, né, e em cães. E também já é o segundo país do mundo com o maior número de pet shops do mundo, né? Tem alguns lugares que são verdadeiros supermercados, né? Inclusive o indivíduo vai com o gato ou com o cachorro às vezes, já viram? E aí ele vai parando na frente das coisas, né? Então é uma relação muito bacana. É lógico que tem toda a questão do consumo aí por trás, né? A questão capitalista, a gente aí... eu acho que isso não vem ao caso. O grande barato é a nossa relação e os laços de afetividade que a gente vai criando com esses animais. Né? A gente percebe, por exemplo, né, de um espírita, né, que tem um carinho, um respeito nosso muito grande, que foi o Chico Xavier. O Chico Xavier, ele tinha uma relação tão próxima com os animais, né? Não sei se vocês sabem, é só vocês pegarem lá os livros do Chico, alguns biográficos, então os lindos contos e casos de Chico Xavier, sempre tem vários casos relacionados com os animais, né? O Chico teve muitos cachorros, né? Principalmente com os cães, né? O Chico tinha um cachorro, Xavier, que desencarna, né? E que antes de ele morrer, ele pede que o Chico cuidasse dele, né? Se não me engano, o nome do cachorro era Dom Pedrito. Não sei se vocês conhecem essa história, já ouviram falar. Então, o Dom Pedrito era o cão do que o Chico fica cuidando, que era do irmão dele, e em determinado momento o Dom Pedrito morre. Desencarna, o Chico fica muito abalado, ele era muito apegado, ele sempre foi muito apegado aos animais. Tem muitas histórias do Chico envolvendo isso. Não sei se vocês lembram da questão da formiga, né? Aquelas formigas lá no jardim dele, que ele pede, né? Ele vai lá fazer oração, porque elas estavam perturbando, para ele ter que botar veneno, fazer aquelas coisas rápidas e práticas que nós fazemos, né? E aí quando ele chega no dia seguinte, as formigas se retiram, né? São várias histórias, né? Que sempre muito encantadoras, que compõem aí a vida, né, extraordinária desse espírito. Aí Dom Pedrito morreu. O Chico ficou muito triste. E aí, nas suas indas e vindas de trabalho, teve um dia que ele estava, né, na rua, e aí um filhote de um cachorro que vivia na rua, né, bem pequenininho, ele vai acompanhando o Chico. O Chico para, ele vai andando, o Chico não dá muita atenção, não. E aí, em determinado momento, o Emanuel, né, diz para o Chico, Chico, para e olha para esse cachorro, porque ele é o Dom Pedrito. E aí o Chico na mesma hora pega ele, leva para ele, não bota o nome de Dom Pedrito, né? Acho que bota o nome de Brinquinho, o cachorro Brinquinho. Ele teve vários, teve o Baleia, né? Que a irmã bota veneno porque ele estava apurrinhando, né? Porque queria ajudar o Chico, não sei se vocês lembram dessa história, né? O cachorro apurrinhava muito o Chico, ele tinha que cuidar, chegava cansado. Aí ela foi lá para ajudar o Chico, foi e botou veneno no cachorro, né? Então, o Chico, ele tem muitas histórias que envolvem essa questão da relação com os animais. É uma história muito bonita, porque os animais são, sim, né, nossos companheiros. Inclusive, há pouco tempo atrás, teve uma revista da Veja, na capa, né, que aparece um bebê com um cachorrinho, e a capa dizendo assim, eles venceram. Né? Falando que cada vez mais você vai ter a presença de animais nas casas do que crianças. Vai chegar uma hora que a evangelização infantil vai ser com cães, né? Eu espero que não, né? Eu espero que isso não aconteça, né? Lógico que não. Mas por quê? Porque isso é pesquisa, né? O que diz lá nesse artigo da revista? Que cada vez mais, olha o que está acontecendo. Então já ultrapassou o número de cães, principalmente cães, né? Nos lares do que crianças. Então a proporção para 2020, por exemplo, você ter um gráfico, né, de porcentagem 70 para 40. Só para vocês terem dimensão. E cada vez mais as pessoas têm menos filhos, né? O controle da natalidade nesse sentido. Então, os animais, eles acabam aí ocupando um espaço para muitas pessoas. E realmente são companheiros. Agora, o melhor amigo do homem é quem? O cão. Não é o cão. É o homem. É o homem. O melhor amigo do homem é o homem. Agora, é lógico que, né? Tem pessoas
indivíduos no planeta que nos decepcionam tanto com as suas ações que a gente cai, né, em descrédito e cai em desencantamento pelo mundo e pela individualidade, pela raça humana, que a gente começa a depositar no animal, né, o nosso sentimento pelo descrédito que nós temos com os homens, que são os nossos irmãos, né? A famosa frase, quanto mais conheço o ser humano, mais gosto do meu cachorro. Mas para nós espíritas a gente tem que pensar diferente, né? A gente tem que pensar diferente, né? Os nossos irmãos primeiros são o homem, né? Os homens, a humanidade. Mas esses, principalmente esses que estão mais próximos de nós, né? Que foram domesticados, que estão cada vez mais presentes nos nossos lares, esses são os nossos irmãos menores, como dizia o nosso irmão Francisco, né? Francisco de Assis. São os nossos irmãos menores. Então, qual é a nossa relação que nós estamos tendo com eles? E quando a gente fala dos nossos irmãos menores, pensando nos animais, a gente pensa em todas as espécies. Não é só no cãozinho e no gatinho, não, né? Não é só no cãozinho e no gatinho, não. Porque aí a gente entra num terreno que é extremamente complicado, né? Que eu não vou entrar tanto porque, é lógico, o nosso objetivo aqui não é gerar controvérsia e nem entrar no campo do antagonismo, né? Mas existem dados que são reais e que a gente precisa estar atento a isso, né? A cada segundo, 180 aves são mortas pela indústria da proteína animal no Brasil. A cada segundo. Então, quanto tempo eu estou aqui? Então, dá para vocês fazerem aí uma contabilidade, né? Não dá nem para fazer contabilidade, tem que pegar a calculadora, né? Contando no dedo não dá. Vai ter que pegar a calculadora. Então, são 180 aves, um porco e um boi. A indústria do gado, né? Ela é uma das causas principais da poluição que existe no mundo. A liberação de gás metano. Alguns vão dizer que é 1/3 da população. Na verdade, é considerada a indústria mais poluente do planeta. Totalmente, né? Porque é 1,5 hectare por boi. 1,5 hectare você produz muito alimento. Ainda que a indústria o agro é pop, o agro é tech, né? Como diz lá, é Globo, né? Também tem aí suas controvérsias e as suas dificuldades que a gente precisa estar atento também. Mas como o nosso contexto aqui é a questão dos animais, a gente precisa estar atento a isso, né? Ainda que a gente tenha dificuldade, né? A nossa relação com a proteína animal ainda é muito presente, né? Porque a gente sabe que os estudos cada vez mais provam que isso não é uma necessidade proeminente na nossa alimentação. Não é. Exatamente. Se fosse, aqueles que não consumissem esse tipo de proteína estariam esquálidos caminhando nas ruas. E não é isso que eu vejo. Até porque eu convivo com pessoas, né? Eu faço consumo de proteína animal, não em excesso, quantidades normais do dia a dia, como eu acredito em todos vocês, né? Mas eu convivo diariamente com pessoas que há muitos anos não consomem proteína animal e têm uma vida saudável. Então a gente tem que estar atento a isso também, nesse sentido. Ainda que isso ainda seja uma relação, isso esteja muito ainda preso a determinados atavismos no passado. Então eu concordo que isso não pode ser feito de uma forma radical. E aí onde gera os antagonismos e as dificuldades no movimento espírita. Porque alguns irmãos, né, vão militar nessas áreas e vão achar que, né, aqueles que consomem são pessoas imorais, são pessoas que não têm amor pelos animais, que são pessoas que não têm sentimentos de bondade dentro de si porque consomem carne, consomem proteína animal. E a gente sabe que não é bem assim. Nós, como espíritos, somos um produto de quê? De várias etapas, várias encarnações. Então, nós não se desprendemos tão facilmente dos nossos hábitos que são milenares. Mas eu acho que a grande questão é que a gente possa refletir sobre isso. Refletir. Não consumir demasiadamente. E diminuindo aos poucos.
para que isso não seja uma dependência tão grande da nossa alimentação, que para muitos é. Se não tiver, a pessoa nem come. É quase que uma coisa sagrada, né? Como vai dizer assim. E não é assim, não tem necessidade, né? A gente não está entrando nem no campo energético, no campo de alguns espíritos, algumas obras que são inclusive duras. Quando vão falar sobre isso, leia o livro Missionários da Luz de André Luiz. Os espíritos são muito categóricos ali naquele sentido, eles são duros quando eles falam da indústria animal. Inclusive da concentração de espíritos nessas localidades, por conta da emanação de energias que se dá ali nesse processo dos matadouros. Então isso é uma realidade espiritual, não é o Luiz Maurício que está falando, são os espíritos. Então eu não estou falando isso para vocês para impressionar, está lá nas obras, leia, né? Reflita, leia as questões relacionadas a esse 592 a 600, tentando entender as relações do mundo, a questão do livre-arbítrio do homem nosso, que o animal não tem. Por quê? Porque não tem essa individualização da inteligência. Inclusive, é uma coisa interessante, relacionado à nossa liberdade. Já encerrando a nossa fala. Os animais, eles não fazem nada que fazem mal a eles. Vocês já repararam? Nada. Tá? O filósofo Rousseau, na obra Emílio, ele vai dizer que um pássaro morre de fome do lado de 1 quilo de carne e um cão morre de fome do lado de 1 quilo de alpiste. Vocês já viram o cão comendo alpiste? Não. A não ser que ele seja enganado, né? Que você faça algum engodo ali, misture no meio e vai comer sem saber, né? Ou então, a não ser que ele seja trazido para a nossa domus, né? Aí ele faz coisas que a gente até mesmo duvida, né? Não é verdade? Vocês já viram o cão chupando manga? Tem cão que come fruta, né? O meu come. Então, Manga, chá, maçã. exatamente, né? Mas isso não faz mal para ele, né? Não. Nós fazemos algo, nós pelo nosso processo de liberdade, aí entrando nessa questão do livre-arbítrio, algo que os animais não fazem para eles, nós fazemos coisas, inclusive, que geram mal para a gente. E ainda se divertimos. Né? E às vezes ainda fazemos com muito afinco, né? Tem gente que gosta só de comer a carne branca. Vocês sabem o que é a carne branca? É aquela capa de gordura que tem em cima da picanha, já viram? Carne branca, tem alguns amigos que falam isso, né? Tem algumas pessoas que se entorpecem de bebida alcoólica que quase que levam o fígado a uma erupção, né? Uma cirrose hepática vai se desenvolver depois. Tem alguns que consomem drogas em altas quantidades. Tem pessoas que com muito afinco vão escalar o Monte Everest. E aí o indivíduo sobe e depois ele desce, né? Então é lógico que isso está associado ao livre-arbítrio. Mas são coisas que geram bem para a criatura? Entram no carro e ficam rodando, fazem drafting, né? Esses movimentos relacionados a atividades esportivas, né? De gerações de emoções. A geração, exatamente, na busca pela adrenalina, busca por fortes emoções, diferente dos animais. Os animais não fazem nada que geram mal para eles. Sabe por quê? Porque eles agem pelo instinto. E o instinto, nesse sentido, ele é sempre algo de positivo para aquelas individualidades. Quando ele ataca para defender a sua espécie ou para defender ele mesmo. A não ser que ele seja domesticado para atacar as pessoas. Isso aí acontece, né? A gente vê pelo um exemplo, a raça Pitbull. Ele não é um cão assassino e violento por natureza. Eu tenho um amigo que tem um Pitbull e ele é uma dama, um cachorro, né? Extremamente dócil. Ele sempre fala isso com a gente, ó, eu provo, né, ele brincando, eu provo que esse animal ele não tem no seu gene, no seu DNA, o instinto assassino e perverso, de atacar e de produzir, né, violência, atos de violência, de maneira nenhuma. Então, meus irmãos, essa é a nossa mensagem, né? A imagem que eu queria deixar para vocês é daquele personagem que eu falei alguns minutos atrás, o grande patrono dos animais, né? O nosso
Francisco de Assis, no momento do seu desencarne, já desencarnando, já sem forças, né? Ele vai entoar ali o cântico para os animais, dizem, né, os seus biógrafos, né, aqueles que retrataram, né, a sua vida, a sua obra. Não é à toa que toda vez que a gente lembra da relação dos homens e dos animais, e no sentido ecológico, não é à toa que ele é a principal representação dessa questão da ecologia, né? O Francisco de Assis. Então que vocês fiquem com a imagem dele, né? E reflitam sobre isso que que eu falei para vocês. Sobre essa questão, principalmente, né? Do consumo da carne. Da forma como a gente lida com isso tudo. Que isso não seja um problema para a gente, né? No mundo espiritual. E tratem bem os seus bichinhos, viu? Porque eles realmente são muito especiais na nossa vida, né? Muita paz. Obrigado pela paciência. Bom, boa noite. Coração sofrido, liberta suas armas pra lutar, abre mão dos vícios, medita na saúde que virá. Coração aflito, reúna suas forças pra pensar que não há conflito que vença a vontade de orar. Uma palavra sábia pode te guiar e, como mágica, uma intensa luz vai refletir e te acalmar. Um bálsamo de fé a te aliviar, em nome de Jesus virá. Coração sofrido, liberta suas armas pra lutar, abre mão dos vícios, medita